Olá, pessoal, boa noite. Dou boas-vindas a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu sou Emiliana, especialista em diversidade, equidade e inclusão e atuo como consultora de treinamento e desenvolvimento aqui no Sebrae São Paulo, fazendo também a gestão do programa de diversidade. Então, eu vou me autodescrever para vocês. Eu sou uma mulher negra não retinta, o cabelo crespo, ruivo, estou usando aqui um óculos de grau na cor verde, um kimono verde também para combinar, um tom sobretom, uma blusinha branca por baixo e um colar perolado. Estou aqui perto de uma mesa branca e ao fundo uma tela azul. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Marco, eu sou analista de negócios do Sebrae São Paulo, atuo pelos canais remotos há 6 anos. Eu vou me autodescrever para vocês. Eu sou um homem branco, careca, uso barba, cadeirante e estou num estúdio com fundo azul junto com a Emiliana, né? Hoje, o mais novo episódio do nosso podcast será um espaço dedicado a inspirar e celebrar a diversidade e trajetórias de realizações no mundo do empreendedorismo, explorando um tema que não apenas desafia, mas também inspira e motiva empreendedores com deficiência. É um episódio que destaca histórias de superação, resiliência e sucesso de indivíduos que enfrentam obstáculos únicos em suas jornadas empreendedoras. E para enriquecer a nossa conversa, nós vamos contar com 2 convidadas especiais. A primeira delas é o Wendy Lustosa Amorim, que é psicóloga especialista em pessoa com deficiência, e também a Nadi Macedo, que é especialista em diversidade, equidade e inclusão. Daqui a pouquinho elas vão estar com a gente e vão poder se apresentar melhor. Bom, agora eu vou contar para vocês como que vai funcionar aqui o nosso videocast, né? Nós vamos trazer para vocês 2 blocos, sendo que o primeiro bloco nós teremos uma abordagem do público pessoas com deficiência enquanto pessoas a serem contratadas nas empresas de vocês ou também como público de pessoas consumidoras. Já no segundo bloco, nós vamos tratar do empreendedorismo como opção de carreira para pessoas com deficiência. E ao longo desses 2 blocos, nós vamos também trazer para vocês alguns dados de mercado e ações que o Sebrae realiza em torno dessa temática. Eu vou trazer alguns dados para vocês, para a gente iniciar, do IBGE. Vocês sabiam que cerca de 8,4% da população brasileira possui algum tipo de deficiência? Isso representa 17 milhões de pessoas. Dessa parcela, com idade de trabalhar acima de 14 anos, 28,3% estão inseridas no mercado de trabalho. Traçando um paralelo entre pessoas com deficiência, esse índice sobe para 63,3%. É uma expressiva parcela da nossa população e esse tema tem que ser discutido e representado na nossa sociedade. E pensando nisso, aqui no Sebrae São Paulo, nós temos o programa Sebrae Mais Acessível. Esse programa ele tem a missão de tornar o Sebrae mais acessível, tanto para colaboradores quanto para a nossa clientela externa, proporcionando um ambiente mais acolhedor e inclusivo. Esse programa também visa ir além da oferta de produtos e serviços para as pessoas com deficiência. Isso através de parcerias com entidades públicas, privadas, que possam, de fato, fortalecer as ações de desenvolvimento, resultando na estruturação de projetos efetivos às necessidades dessa população. E com isso, a gente consegue também atingir alguns objetivos. Por exemplo, permitir um melhor entendimento sobre acessibilidade, ter atitudes de valorização da pessoa e não da deficiência, atender adequadamente às necessidades de cada cliente, e também criar e adaptar produtos, serviços e ambientes para a promoção da autonomia da pessoa com deficiência. Vale mencionar alguns desses produtos, né? Por exemplo, temos intérpretes de par linguísticos, português e libras, temos impressão em braille, oficinas, palestras sobre acessibilidade, atendimento individual ou coletivo e uma cartilha orientativa para a pessoa com deficiência. E para fortalecer ainda mais essas ações, nós contamos também com o programa de diversidade. Esse programa hoje ele é composto por um comitê e também grupos de afinidades, sendo que, inclusive, um desses grupos de afinidades é um grupo de afinidades pessoa com deficiência. Tanto o comitê quanto os grupos, eles têm pessoas ali que se reúnem periodicamente para tratar de questões cotidianas das pessoas com esse foco, de tornar o Sebrae cada vez mais inclusivo, acessível e diverso. Isso mesmo. Esse ano realizamos também a Feira do Empreendedor, levando conhecimento sobre acessibilidade, diversidade e inclusão. Tivemos um espaço específico para isso, que era o Olhar Acessível, Espaço ESEG, Arena Paralímpica Brasileira e o Espaço de Atendimento Preferencial para pessoa com deficiência.
Muito bom, Marco. Então, daqui a pouco a gente inicia o nosso primeiro bloco para falar aí sobre como tornar o seu negócio mais acessível e inclusivo. Mas antes disso, eu vou deixar vocês com algumas mensagens, porque nós vamos contar com a participação também aqui de lideranças. Olá, hoje é um dia importante de conscientização acerca da acessibilidade. Em um mundo que busca incessantemente por equidade, reconhecermos que a verdadeira celebração da diversidade ocorre quando todos têm a oportunidade não apenas de participar, mas também de prosperar. É nesse contexto que o empreendedorismo inclusivo desempenha um papel crucial. Empresas que adotam práticas inclusivas não apenas atendem às necessidades de uma variedade de clientes, mas também demonstram um compromisso genuíno com a construção de uma sociedade mais justa. Neste cenário, o Sebrae São Paulo não apenas reconhece a importância da diversidade, mas se compromete à colocação no centro de nossas ações e políticas, acreditando que o empreendedorismo pode ser um motor de inclusão e desenvolvimento econômico. Desejo uma ótima atividade e a todos o meu profundo abraço. Boa noite. Esse mês é um mês muito importante, porque no dia 3 de dezembro nós comemoramos o Dia Internacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Um dia muito importante para toda a sociedade e para todo o planeta. E nós precisamos aqui fazer a nossa parte. Esse é um dia em que a gente precisa mostrar que todos somos iguais, com ou sem deficiência. Para construir uma sociedade melhor, todos têm que fazer a sua parte. E o Sebrae tem feito a sua parte, trabalhando todos os dias para mostrar que empreender é para todas as pessoas. Nós vamos agora trabalhar e falar um pouco sobre o empreendedorismo inclusivo, para mostrar para aquele pequeno comerciante que às vezes um pequeno degrau na entrada do seu comércio é uma forma de eliminar um cliente e fazer com que uma pessoa com deficiência não possa entrar lá para consumir os seus produtos. Não é a forma que a gente espera trabalhar, nós esperamos, na verdade, dar oportunidade para todas as pessoas, seja ele como consumidor, seja ele como cliente, seja ele como dono do empreendimento. Nós temos também que mostrar para a pessoa com deficiência que o caminho do trabalho é um caminho possível, mas o empreendedorismo também, porque empreender é para todos. E esse é um papel do Sebrae, de ser parceiro, permitir que todos os empreendedores, ou todos aqueles empreendedores com deficiência que queiram empreender ou que já empreendam, se sintam acolhidos pelo Sebrae. Então esse é um desafio que a gente faz para dentro, para que a gente possa melhorar cada vez mais, que a gente possa também mostrar para a sociedade que o Sebrae é para todos e que empreender é para todos. Contem conosco. Muito obrigado. Olá, sou Marcos da Costa, secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Fazendo a minha autodescrição, sou um homem branco, cabelos castanhos, 59 anos, trajando uma camisa branca e um paletó cinza claro, tendo atrás de mim as bandeiras do Brasil e de São Paulo. É uma grande honra participar desse videocast do Sebrae sobre empreendedorismo inclusivo, trazendo à tona discussões cruciais para a promoção dos direitos da pessoa com deficiência. O empreendedorismo oferece não apenas uma oportunidade de independência econômica, mas também é uma maneira de promover a inclusão ao criar ambientes de trabalho acessíveis e conscientes. Não se trata apenas de abrir portas, mas de construir pontos. É sobre reconhecer que a diversidade não é um obstáculo, mas uma força motriz para a inovação e o crescimento. Quando abraçamos a causa da inclusão, estamos não só criando oportunidade para pessoas com deficiência, mas também enriquecendo as nossas empresas, a nossa sociedade e, acima de tudo, estamos promovendo um mundo onde a igualdade de oportunidades é uma realidade tangível para todos. É extremamente importante que cada vez mais as empresas tenham consciência sobre as suas responsabilidades em relação à inclusão e acessibilidade.
A diversidade não é apenas uma vantagem competitiva, é uma necessidade moral e social. Devemos criar espaços onde todos se sintam capacitados a contribuir. E esse videocast do SEBRAE soma esforços para que o trabalho pela inclusão seja realizado em conjunto pelo poder público, empresas e a sociedade civil. O SEBRAE, inclusive, junto com o SEAD e com o apoio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, fez uma recente pesquisa muito interessante sobre empreendedorismo e pessoa com deficiência no estado de São Paulo, para captar a percepção desse público sobre esse tema de extrema importância. Agradeço muito o convite e cumprimento a todos por essa importante iniciativa. Então, pessoal, agora vamos iniciar o nosso primeiro bloco. Já contamos aqui com a nossa convidada. Bem-vinda, Wendy. E o Marco vai contar pra gente qual é esse primeiro bloco, Marco. Pessoal, vamos falar agora como tornar o negócio acessível e inclusivo. É o tema do nosso primeiro bloco. Quando a gente fala de tornar o negócio acessível e inclusivo, não é apenas uma abordagem para criar oportunidades de negócio que nós estamos falando, mas também garantir que essas oportunidades sejam acessíveis a todos, né? Independente de suas habilidades ou condições. Então todo mundo deve ter uma oportunidade, a gente vai mostrar para vocês, a Wendy vai ajudar a nós com o conhecimento dela, né? De acordo com alguns dados recentes, a inclusão do empreendedorismo está se tornando prioridade global. Impulsionada pela compreensão da diversidade, não apenas enriquece o ambiente de trabalho, mas também fortalece a economia. Segundo pesquisas, empresas que adotam práticas mais inclusivas têm maior probabilidade de inovar e conquistar novos mercados. A acessibilidade digital, por exemplo, ela se tornou parte fundamental do empreendedorismo contemporâneo, com um aumento significativo na demanda por produtos e serviços que atendam a uma variedade de necessidades, incluindo aquelas relacionadas à acessibilidade de pessoas com deficiência. Além disso, a educação desempenha um papel crucial no desenvolvimento da mentalidade empreendedora inclusiva. Iniciativas que promovem atendimento das questões de acessibilidade e sensibilização para a diversidade têm impacto direto na cultura empresarial. Empreendedores estão percebendo que investir em treinamento e conciliação não atende demandas éticas, mas também resulta em ambientes de trabalho mais produtivos e colaborativos. Pequenas e médias empresas também estão dando um salto importante em direção à inclusão, superando vários desafios, por vezes até recursos limitados. Estratégias práticas como melhorias no ambiente físico, treinamento básico da equipe, estão se mostrando acessíveis e eficazes. Essas empresas, elas estão descobrindo que a inclusão não apenas cria uma clientela mais ampla, mas também fortalece a fidelidade de clientes, já que consumidores valorizam cada vez mais empresas que se importam com a diversidade e inclusão. E além disso, inclusive investidores têm feito uma avaliação para saber onde colocar seu dinheiro. Então, empresas aí que investem em acessibilidade e inclusão têm mais chances de serem beneficiadas e terem um investimento aí de capital. Em resumo, o empreendedorismo inclusivo não é uma tendência, mas sim uma necessidade vital para o crescimento sustentável dos negócios no cenário atual. À medida que as empresas reconhecem o valor da inclusão, podemos esperar uma transformação positiva na cultura empresarial, impulsionando apenas sucesso econômico e também a criação de comunidades igualitárias e conectadas. Agora vamos pedir para nossa convidada, primeiro boas-vindas, Wendy. Vou pedir para você se apresentar para nós. Bom, primeiro, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E bom saber dessas informações e me dá muita esperança. Acho que a gente vai falar muito sobre esperança também, sobre inovação, sobre criatividade. Então, me apresentarei. Eu sou Wendy dos Souza Amorim, sou psicóloga clínica escolar, estou na clínica desde 2019. Hoje, a minha especialidade, inclusive, é assim que me conhecem, psicóloga especialista em pessoas com deficiência. Também estou nas redes sociais como @psicóloga anticapacitista. Então, esse é meu nicho. Eu sou desse grupo de psicólogos que tem um nicho e eu me procuro sempre me atualizar e meu dia a dia é nesse sentido. Trabalhar nesse sentido, crescer, inclusive, atualmente nesse sentido também. Então, terminando na reta final do mestrado em Psicologia do Desenvolvimento Escolar, super voltado ao desenvolvimento humano. Então, esta é a minha área. Eu também presto serviço, faço parte
de uma organização que se chama Vale PCD. Inclusive, as pessoas que estão nos ouvindo devem conhecer, em uma super veia de empreendedorismo. Eu aprendo muito lá, acho que trocaremos bastante aqui hoje. Agora, me apresentei, vou fazer minha audiodescrição, quem me acompanha também sabe, é inclusive um ato político. Eu sou uma mulher branca, loira, os meus cabelos estão soltos, partindo de lado, uso um óculos de grau ortogonal, estou maquiada, atrás de mim é uma parede branca, e em termos de vestimenta, eu estou com a camiseta laranja estampada, com várias estampas de mulheres importantes para a nossa história. Achei simbólico para hoje também. E é isso, vamos lá, vamos começar. Obrigada. Obrigada, Wendy. Muito bom te ouvir, saber um pouquinho mais aí da sua trajetória. E a gente quer saber ainda mais. Então, agora nós vamos trazer algumas perguntas, pessoal, aqui para a Wendy, e ela vai compartilhar, então, um pouco mais dessa experiência. A primeira pergunta, Wendy, que eu trago para você é: qual é a porcentagem da população mundial que vive com algum tipo de deficiência e como essa informação deve influenciar a abordagem das empresas em relação à acessibilidade? Então, nas minhas falas, no geral, eu sempre trago essa informação, porque muitas vezes ela é impactante e as pessoas não têm noção de quanto somos. Eu sou uma mulher da ciência, acho importante também demarcar isso. Então, vamos lá, vamos contextualizar isso, aprimorar o nosso tempo também e nossas informações. Aqui no Brasil, eu vou começar pelo Brasil, tá? E aí a gente fica no mundo, volta e vamos trocando para que seja bem fluido o nosso momento. E no Brasil, a gente teve o censo de 2010, e foi o censo que perdurou por mais tempo, inclusive atravessou algumas gerações. E nele, nós éramos mais de 45 milhões de pessoas aqui no Brasil. Ou seja, mais de 24% da população brasileira era de pessoas com deficiência. Isso antes da lei do autismo. Então, a perspectiva é esse número crescesse pelo menos 10, 20%. Ou seja, bastante gente. Se a gente for pensar em público consumidor, pessoas na educação, pessoas, enfim, criando tendências, pessoas acessando a internet, criando um movimento na internet, é um público enorme, enorme, podemos dizer assim, um público identitário enorme, importante dizer. Quando a gente fala de público identitário, a gente consegue acessar lugares diferentes. Quem é do marketing vai entender bem o que eu estou falando. E aí, a gente teve essa lacuna no census, e esse ano saiu o censo mais atualizado. E nele houve uma mudança de metodologia, e agora o número de pessoas com deficiência no Brasil caiu bastante. Então, a gente não consegue comparar esses públicos nos dois censos, mas eu sempre trago o primeiro. Eu acho que ele nos dá uma visão ampliada de que somos muitas pessoas. E esse novo ainda vai precisar ser muito trabalhado, inclusive nessa lógica das leis, a lógica do laudo, e inclusive, uma questão para a comunidade de pessoas com deficiência. Mas somos muitos e estamos ou deveríamos estar em todos os lugares. Acho que vamos falar bastante sobre isso também, né? Agora, em números mundiais. De acordo com a OMS, no mundo inteiro, nós somos mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência no globo terrestre. Ou seja, não faz sentido esse público não seja atendido, não faz sentido pensemos nesse público, não é verdade? Puxando os dados que você trouxe para nós, Wendy, vamos falar para nós, por favor, quais são os principais pilares da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que impactam diretamente em empresas com compromisso com a acessibilidade? Pronto, excelente pergunta. Aqui no Brasil, acho que vou falar muito do Brasil, né? Muito de onde a gente está, no nosso local, do nosso povo. Aqui no Brasil, a gente tem muita riqueza em termos de legislação, quando falamos de pessoas com deficiência. Essa LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei que fomentou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é bem ampla e muito interessante. Então, em termos de lei, a gente está bastante bem, e a gente precisa conhecer
para poder proteger, poder defender, poder assegurar que esses direitos aconteçam, né? Esta lei, assim como você pergunta, ela contempla educação, contempla assistência social, contempla trabalho em vários tópicos, em vários sentidos, a gente vai se aprofundar já já, contempla família, contempla saúde, ou seja, contempla acessibilidade é, nas mais variadas perspectivas e âmbitos. Acho que a nossa próxima convidada, a nossa próxima convidada também vai entrar bastante nesses aspectos e vai ser muito interessante, muito rico. Então, continuando a resposta da pergunta, quando a gente fala da lei brasileira, a gente fala sobre a garantia de acesso, não só à educação como ao trabalho. A gente fala que essa garantia de acesso seja materializada a gente chama de cotas, por uma lógica de que nessa empresa ou neste lugar, nesse ambiente, seja protegido por lei a presença dessas pessoas. E depois que a gente fala do acesso, garante esse acesso protegido por lei, a gente também fala da permanência. O que significa isso, Andy? Significa que esse ambiente seja acessível, significa que as relações sejam acessíveis, significa que exista comunicação, que exista inclusão, e esse grupo, seja coeso, o grupo do trabalho, né, das pessoas, a gente vai interagir, seja um grupo coeso, seja um grupo inclusivo, significa prospecção de carreira. Existe muito ainda, infelizmente, e a pessoa acessa aquele ambiente, é educacional, tá? Em várias instâncias a gente está falando. E aí, naquele ambiente, ela não consegue prosperar, não consegue se desenvolver. Todo mundo é promovido, aquela pessoa não. As pessoas se formam, aquela pessoa não. Então, a gente também precisa garantir a permanência e mais. A gente precisa garantir o sucesso. E eu estou dizendo a responsabilidade é de terceiros e não daquela pessoa? Óbvio que não. Claro que não. Mas a gente precisa entender que esse ambiente precisa ser favorável, precisa, deve, e é protegido por lei, e esse ambiente favorece de todas as condições materiais para que esse sucesso seja alcançado. E aí, ele será, eu garanto, esse sucesso vai ser alcançado. A gente vai falar bastante sobre os benefícios de pessoas com deficiência nas empresas, e aí vocês vão entender melhor. Maravilha, Wendy. A gente percebe aí, então, uma diversidade, né, de garantias determinadas por lei. Exato. E seguindo aqui a nossa conversa, como você mencionou, a gente vai ter oportunidade, então, de entender um pouquinho de como tirar aí do papel, né, e trazer para a prática. E dando sequência, então, eu queria que você comentasse para a gente quais são os impactos positivos que a diversidade, aí, incluindo, né, pessoas com deficiência, pode ter no ambiente de trabalho e na inovação empresarial. Excelente pergunta também. Eu estou amando as perguntas. Mas recentemente foi divulgada uma cartilha em um projeto do Vale PCD com outras organizações, e ela é muito legal, muito acessível, muito coxinha, e a gente consegue acessar, e ela fala exatamente sobre isso. Então, eu estou referenciando, a minha fala é baseada nessa cartilha. Mas na cartilha, nos estudos no geral, inclusive na vivência clínica e consultorias, mentorias, a gente consegue unir uma robusteza enorme, realmente um material considerável e sólido sobre como o mercado precisa se atualizar nesse sentido. Por quê? Porque o mercado se atualiza tecnologicamente diariamente. Eu acho que diariamente até pouco de falar. A gente tem inovações continuamente, diariamente, continuamente. E isso quer dizer que as coisas têm tudo para serem cada vez mais acessíveis. E elas têm se tornado, e elas são mais acessíveis. Isso quer dizer que em algum momento a gente precisa de novas ideias, e novas pessoas, e pessoas que pensem diferente, e sejam extremamente criativas. E quando eu falo disso, eu falo de pessoas que têm vivências diferentes. E têm lógicas de vida diferentes. Então, vejam, a gente tem essa lacuna e surge dia após dia e a gente tem o público pronto para preenchê-la. A China fala muito bem sobre como a inclusão de pessoas com deficiência, especialmente pessoas neurodivergentes, que é o tema da Rastilha,
É uma promoção enorme de inovação nesse espaço, é uma promoção enorme de tecnologias nesse espaço, além de pensamento crítico, além de várias habilidades que são, inclusive, desenvolvidas nesse percurso de vida, por ser um percurso com várias especificidades, então, tem várias habilidades específicas, e hoje podem contribuir com a equipe que a gente não nem imaginou, a gente não esperava, a gente não contava antes, e agora é um super a mais, eu vou chamar assim, um super plus, um super booster, como chamam hoje em dia. Então, muitos benefícios. Aproveitando esse gancho de evolução, como a acessibilidade online pode impactar positivamente nas empresas, considerando o aumento do comércio eletrônico e a importância da presença digital? Perfeito, perfeito. Inclusive, consegui organizar todos os meus pensamentos com essa pergunta. O que eu queria falar era exatamente, de acordo com a minha resposta anterior, a gente entende como a automatização das coisas e o desenvolvimento cavalar, né, da tecnologia também é uma promoção muito grande de acessibilidade. E eu estou dizendo que bom, agora chegamos no melhor lugar da acessibilidade? Não, a gente precisa ainda ter muito desenvolvimento específico nesse sentido. Mas eu estou dizendo que é possível. E isso foi dito há tanto tempo que não era, então é excelente, excelente que seja, e excelente que o futuro nos mostra que será cada vez mais possível. E essa possibilidade acaba adiando, e pelo menos para mim, e a minha teoria, e a gente vai chamar de ilusão, esse é o futuro é inclusivo, inegavelmente. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente teve o cenário da pandemia, e diante desse cenário, nós precisamos acessibilizar muita coisa. Não só pessoas com deficiência, mas para a sociedade conseguisse se manter em seu ritmo, não parasse, né? Não parasse em várias instâncias, inclusive nas mais vitais, como a saúde, a alimentação, como a gente precisa para sobreviver e mais, né? É um tipo de qualidade de vida, a gente sabe o tempo era indeterminado. E aí, neste momento da pandemia, a gente aprendeu como várias coisas se tornaram possíveis, ou já eram possíveis, e como isso pode ser utilizado, inclusive ampliado hoje em dia. Então, hoje mesmo, eu já tive essa conversa sobre como, por exemplo, usar um aparelho que consegue me relatar lembretes, que consegue cronometrar algumas questões para mim através da fala. É acessibilidade. O aparelho pode ligar e desligar a luz para mim. É acessibilidade. E mais, além da própria produção da tecnologia, quem melhor que esse público para pensar em questões, em novidades para a tecnologia? E mais, quem melhor do que esse público para vender tecnologia? Eu não sei, eu não consigo ver quem melhor. Então, acho que por aí respondi a pergunta. Sim, e vamos pensando nessa tecnologia, quais são os benefícios tangíveis de investir num treinamento, numa equipe em relação à inclusão, acessibilidade? Tem estudo que comprova isso, Andy? Sim, sim, sim. Inclusive, usando o arcabouço da Achille, eu citei agora há pouco, a gente consegue comprovar cientificamente como equipes que passaram por como eu chamo, esse desenvolvimento nesse sentido, tanto da lógica anticapacitista, quanto da lógica inclusiva, quanto de marketing apropriado para receber, né, e acolher esse público, um público que tem todos os índices de sucesso. A gente tem de sucesso, inclusive na psicologia. E vem lá do acesso, da entrada, até a saída, ou esse produto final, até a venda, ou o retorno, enfim. Os termos do marketing vocês usam melhor do que eu, mas resumo, a gente entende que são fatores e tem números de muito mais sucesso, não inegavelmente. Wendy, e que dica você deixaria para as pessoas que estão assistindo começar a contribuir com acessibilidade e inclusão agora? A pessoa quer começar hoje, o que você deixaria de instrução para elas?
Olha, eu acho que seria um monte. Quando você perguntou, veio um monte na minha cabeça. Mas a gente pode começar com o que, vamos falar assim, a gente pode começar ali pelos pontos que chamaremos de iniciais e vão promovendo desenvolvimento por si próprios, né? Para que esse desenvolvimento ocorra. Então, eu acho que hoje seria se perguntar onde estão as pessoas com deficiência perto de você, ou onde estão os meus clientes com deficiência, por exemplo. Por que o meu espaço não recebe essas pessoas? O que está acontecendo? Inclusive, com essa minha fala, eu lembrei que no Vale PCD a gente tem um aplicativo que mapeia, e é super inovador, mais uma vez, e mapeia lugares acessíveis. E será que o seu espaço está lá mapeado como lugar acessível? Se não, por quê? Está faltando? Será que não é relevante, não é importante? Eu digo que sim, que é. E nós tentamos lugares que são acessíveis, nós indicamos. Então, aí, vamos localizar essa pessoa no meu cotidiano, na minha vida. Se não tem, por que não tem? E se não tem, será que eu consigo me desenvolver nesse sentido? Mas eu diria para começar pela lei, a nossa lei é extensa, complexa, na verdade, ela é bem bacana e didática, mas ainda assim, quando a gente fala de lei, né, é aquele afastamento em algumas vezes. A gente pode começar, eu sigo pessoas com deficiência, eu sigo organizações que falam de deficiência, será que uma mentoria seria legal para mim, para o meu time? Provavelmente sim. Será que isso já aconteceu? Acho que seria por aí, seria mudar a ideia. Não, atualizar essa ideia, atualizar as concepções que eu tenho nesse público, e a partir daí começar a desenvolver estratégias. Pronto. Então, vamos resumir. Eu acho que seria começar a trabalhar as concepções que eu tenho desse público, onde eles estão na minha vida, no meu cenário, no meu negócio, e a partir daí a gente vê estratégias que precisam ser movimentadas, divulgadas, lançadas, em um monte, em infinitas. Eu sempre digo, e uma ou mais combinadas vão funcionar para o nosso objetivo, com certeza. E se não existe, a gente cria. Como eu disse, o público de pessoas com deficiência é um público extremamente criativo, inovador. A gente cria, pode confiar. Wendy, eu agradeço demais as contribuições que você deu para nós, os ensinamentos. Você quer fazer um encerramento, se despedir do pessoal? Sim. Quero sim. Eu sempre tenho mais a dizer, tenho muito a dizer. É sempre uma honra poder compartilhar e aprender um monte. Você aprende muito quando a gente se encontra, quando ocorrem essas trocas. Então, eu deixo o abraço, a gratidão. Eu estou disponível, a gente ainda vai construir bastante coisa. Parabenizar também por esse momento, parabenizar por essa data, parabenizar a quem está nos assistindo, que se identifica, e até mais, não paralemos. Tchau. Wendy, muito obrigada. Até uma próxima. Tchau. Uau, pessoal, quanto conteúdo, hein? Riquíssimo aí. A gente já sai aqui com muita possibilidade de reflexão, para a gente, de fato, perceber o nosso entorno e buscar aí oportunidades de tornar, de fato, os negócios mais acessíveis e inclusivos. Daqui a pouco a gente vai seguir para o nosso bloco 2, mas antes disso, antes de receber a nossa próxima convidada, nós vamos compartilhar ainda com vocês alguns outros dados. Antes de iniciar os dados, eu vou anunciar uma parceria que o Sebrae firmou hoje com o Comitê Paralímpico. O Sebrae vamos ajudar atletas paralímpicos que vão de alto nível e os familiares, parceiros, dando qualificação para esses atletas, tá bom? Segundo o IBGE, de 2022, 18,6 milhões de brasileiros são PCDs. Isso é equivalente a 8,9% a partir de 2 anos. Em relação aos tipos de deficiência, 3,4 são deficientes visuais, 2,3 possuem deficiência motora, 1,1 são deficientes auditivos, 1,4 possuem deficiência mental ou intelectual. Em relação ao mercado de trabalho, 29,2% do total da população de pessoas com deficiência está no mercado de trabalho. Isso é equivalente a 5,1 milhões de pessoas. Daqui a pouco voltaremos com o segundo bloco.
Agora nós vamos para o nosso segundo bloco, Pessoas com Deficiência que Empreendem. Esse bloco é dedicado a explorar histórias impactantes e desafios vivenciados por pessoas inspiradoras. Hoje, o nosso foco será em jornadas de empreendedores e profissionais com deficiência, destacando a resiliência, a inovação e as conquistas que moldam as suas trajetórias. Vamos abrir uma janela para a diversidade e para a quebra de estigmas, explorando como o empreendedorismo de carreira profissional se entrelaçam com as experiências únicas das pessoas com deficiência. Convidamos você a embarcar conosco essa viagem de aprendizado, reflexão e celebrar a diversidade. Durante esse bloco, nós também mergulharemos em narrativas poderosas, abordando desafios vivenciados, oportunidades conquistadas e também compartilhando valiosas dicas para construir uma sociedade mais inclusiva. Vamos dar voz a histórias que muitas vezes ficam nos bastidores, destacando a importância de reconhecer as capacidades antes das limitações. Prepare-se para receber inspiração e convite para se repensar. Atitudes que rompem preconceitos. Em conjunto, vamos explorar como podemos construir um mundo onde todas as pessoas tenham oportunidades iguais. Independente das diferenças, está pronto para essa jornada? Aperte o play. E nós já estamos aqui com a nossa convidada especial, Nadiege. Bem-vinda! Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos, a todas. Primeiramente, eu vou falar a minha descrição. Eu sou cadeirante, sou morena, tenho cabelos pretos, longos, ondulados, uso óculos, estou de batom vermelho, uma blusa preta, um blazer bege e uma calça quase marrom, né? Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que esse é um excelente momento para a gente continuar falando sobre empreendedorismo como uma segunda oportunidade de carreira. Não só para pessoas com deficiência, é para todos. Porém, para pessoas com deficiência também. Muito obrigada, Nagi, pela sua disponibilidade. A gente vai aproveitar um pouquinho aqui para trocar algumas ideias, trazer algumas perguntas e a gente poder compartilhar também um pouco mais da sua experiência também como empreendedora. Vamos começar com as curiosidades, né? Primeira pergunta: como o empreendedorismo se tornou uma alternativa de carreira para as pessoas com deficiência e quais benefícios dessa escolha? Você pode citar alguns exemplos? Claro, com certeza. O empreendedorismo sempre ofereceu oportunidade para todas as pessoas, né? E para a pessoa com deficiência também, porque é uma pessoa. Eu vejo que é a oportunidade da pessoa com deficiência moldar o seu caminho, moldar a sua trajetória. E tendo em vista que a gente tem um mercado que ainda está sendo preparado para receber as pessoas com deficiência. Então, empreender é mais uma oportunidade e que a gente tem que se adaptar, né? Adaptar os negócios pensando nas necessidades específicas. Então, por exemplo, eu sou cadeirante, mas eu não posso pensar só no cadeirante. Eu tenho que pensar em outras deficiências, eu tenho que pensar em acessibilidades, não só arquitetônica, mas acessibilidade tecnológica. A gente tem que ter muito claro que um cliente que tem uma deficiência, ele vai escolher um lugar para comprar. E se é um lugar que ele não consegue ter acesso, ele não vai comprar naquele lugar e também ele não vai indicar, né? Eu não entro no lugar onde não tenha uma rampa. Então, o cego ele não vai comprar se ele não tiver acessibilidade tecnológica ali. Então, fica aí a dica da gente tentar sempre ampliar o olhar para que pensar em todas as deficiências, não só no cadeirante, mas incluir todos. Porém, ainda temos que quebrar diversas barreiras e preconceitos, né? Somos sempre cobrados e vistos apenas pelas nossas limitações. Eu sou cadeirante e quando eu vou ao banco, né, com o meu marido, que eu vou falar da minha empresa, a primeira coisa que o gerente olha e fala assim, você que é o dono? E ele fala, não, ela que é a dona. Então, assim, eu costumo sempre trazer, quando eu tenho oportunidade, e vocês vão observar que eu vou bater muito nessa tecla, que, assim, a principal barreira é atitudinal, é da pessoa que está ali, né? E que ela julga a minha capacidade pela minha deficiência. Então, assim, a gente tem que, se não sabe, se preparar
né, para conseguir realmente empreender. E da mesma forma, isso serve para mim. Quando eu não sei de outra deficiência, eu pergunto para a pessoa, né? Eu não vou chegando falando assim, não é o seu marido que é o dono da empresa? Não, quem é o dono da empresa? Então, acho que isso é importante ficar para nós também, desde o início do nosso bate-papo, que uma das principais barreiras é a barreira atitudinal. E a gente tem que olhar com bastante atenção e, assim, a gente não é obrigado a saber tudo, né? Mas quando a gente não sabe, a gente procura aprender. Não é assim para tudo que no nosso dia a dia? Então, quando a gente vai lidar com uma pessoa com deficiência, é a mesma coisa. Não muda. Ainda nesse sentido, Nadi, para a gente aprofundar um pouquinho mais, eu queria trazer uma outra pergunta. Como a sociedade pode promover, então, um ambiente mais inclusivo para empreendedores com deficiência, eliminando essas barreiras e preconceitos? É fundamental desafiar os estereótipos, né? E criar uma cultura empresarial mais inclusiva. Criar uma cultura empresarial mais inclusiva não é um trabalho fácil. É desafiador. A gente tem por trás do âmbito corporativo pessoas. Então, eu vou sempre voltar que, assim, o principal é trabalhar as pessoas, desenvolver as pessoas para que a gente possa trabalhar juntos, eliminando barreiras físicas, atitudinais, né, para não dificultar o empreendedorismo das pessoas com deficiência. É sempre lembrar, além da minha deficiência, eu sou uma pessoa. Como eu tenho as minhas obrigações como cidadã, né, por que eu não posso ter os mesmos direitos? Então, assim, é sempre importante a gente olhar com atenção. A barreira mais difícil, eu volto a falar, que enfrentamos todos os dias, é atitudinal. As pessoas ainda não estão preparadas, né? E aí podem estar se perguntando, poxa, mas eu tenho obrigação de saber? Não, tenho obrigação de perguntar, de respeitar e de entender que eu tenho o mesmo direito, né? Eu posso não andar, mas eu posso fazer a mesma coisa que você faz na minha cadeira. Ou outras que você não faz, eu posso fazer. Então, assim, ter esse olhar, pensar que a minha cadeira é uma extensão do meu corpo. Ela não é através da minha cadeira ou da minha limitação que qualquer pessoa pode julgar a minha capacidade. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado, né? Pensar que nós temos o mesmo direito e que empreender, eu sou pessoa, eu posso empreender. Eu estou empreendendo, né? Eu tenho uma empresa, eu estou com a empresa há 5 anos e que tem dado muito certo. Puxando esse gancho, quais os desafios enfrentados por empreendedores com deficiência e como superá-los? Boa pergunta. Os desafios são os mesmos das pessoas que não têm deficiência, né? Vamos pensar, vou trazer um desafio aí, o financiamento, por exemplo, né? Eu também tenho dificuldade com o financiamento, eu tive dificuldade. Agora, pensando aí, trazendo para o âmbito de pessoas com deficiência, é a infraestrutura física, digital, preconceitos, gente, mais uma vez o preconceito, então é o que mais vem, que trazem aí obstáculos todos os dias para a gente, todos os dias. Você chega no banco e aí você vai no banco, mais uma situação de um banco, e quando você está ali para entrar, vem vários seguranças, como se você precisa abrir sua bolsa, você não tem uma adaptação correta para que eu possa entrar como qualquer pessoa. Todo mundo entra no banco, não precisa chamar o gerente, né? Não precisa o segurança estar ali na porta, porque de repente eu posso ser um assaltante, né? E cadê o meu direito de ir e vir? Né? A mesma coisa, e aí eu vou trazer sempre, quando eu falar de pessoas com deficiência, pensando em outras deficiências. Na deficiência visual, auditiva, intelectual, né, a gente tem que pensar em todas, porque tem várias deficiências. E a adaptação tecnológica também é importante ter. E eu tenho certeza, eu estou aqui representando todas as pessoas com deficiência, eu tenho certeza que eles também têm várias dificuldades, né? E a dica é, não desista.
Não desista, porque a principal barreira, ela é atitudinal, ela é de uma pessoa. Às vezes, a pessoa pode facilitar. Mas por que ela vai facilitar para uma pessoa com deficiência? Né? E aí, mais na frente, vocês vão entender o porquê que ela não facilita. Então, Nádia, eu queria agora que você conceituasse para a gente o que é capacitismo e, nesse mesmo sentido, como então o termo anticapacitismo pode ser aplicado dentro do empreendedorismo. E, se possível, também queria que você trouxesse alguns exemplos, né, alguns termos que às vezes as pessoas naturalizam, falam de uma determinada forma, e qual seria a melhor forma delas substituírem aí esses termos. Muito bom. Esse é um termo que é recente, vem tomando uma proporção aí, né, do conceito mesmo. A gente já praticava capacitismo, né? Só que agora vem aí, está muito em alta do quanto é importante a gente entender o conceito, né? Entender quando a gente pratica. Capacitismo é preconceito contra a pessoa com deficiência. É um tipo de opressão que define a minha capacidade, a capacidade das pessoas com deficiência, atrelando a limitação. Mais uma vez, vejam, atrelando a deficiência. Né? O capacitismo ele pode ser manifestado de diversas formas, seja por meio de palavras, de expressões, brincadeiras ou ações. Exemplo, é achar que eu não posso ser casada com uma pessoa sem deficiência. Isso é capacitismo. Né? É achar que eu não posso executar minhas atividades diárias, porque eu uso cadeira de rodas. Exemplo, eu fui reprovada em um processo seletivo, isso já faz mais de 5 anos, né? Mas eu tenho outros exemplos recentes, que, assim, uma excelente empresa e que falava que estava preparada para contratar, que tinha várias pessoas com deficiência na empresa, e bacana. E eu fiquei mais apaixonada ainda pela empresa, né? Eu já queria trabalhar ali. E aí eu participei do processo seletivo e gostei bastante, fui embora para casa aguardar o feedback. E eu fiquei esperando esse feedback. E aí eu não tive o feedback em uma semana, eu liguei e perguntei, fulana, já tem algum retorno? Como que está o andamento do processo? E ela falou assim, Nádia, você foi muito bem, adoramos o seu processo, porém decidimos por outra candidata. Eu falei, desejo muito sucesso, espero que dê muito certo, né? Mas eu gostaria de entender, até para que eu possa me desenvolver e continuar galgando uma vaga aqui. Qual é o feedback que você me dá? E ela falou assim, não teve nada com relação à tua competência técnica, à tua experiência. Eu falei, tá, mas então me explica melhor, né? Entra no detalhe, o que aconteceu? Ela falou o seguinte, aqui no nosso prédio são 18 andares. Vejam que é uma empresa grande, né? E é tudo carpete. E eu achei que o carpete seria pesado para você. Quer dizer, e aí eu vou explicar, isso é capacitismo, né? Ela achar que eu não sou capaz de rodar com a minha cadeira de roda no carpete. Outra pessoa com deficiência poderia ter dificuldade? Sim, poderia. Mas é ali onde eu falo, no achismo não julgue, pergunte, né? Eu perdi uma oportunidade dos sonhos, foi algo que eu sonhei, que eu estudei para estar ali. E aí eu falei para ela, olha, é o seguinte, eu trabalhei em um prédio com 15 andares, aí eu falei, você sabe que RH não fica parado, sentadinho ali na mesa, né? Claro, o RH, ele transita o dia inteiro. E era tudo carpete, eu nunca tive dificuldade nenhuma. Eu espero que para ela tenha servido como um aprendizado, independente da deficiência, você sempre perguntar, não você achar, porque, é claro, você não vai saber como que é tocar cadeira de rodas. Aí você vai presumir. Aí, como você não sabe, você julga. Né? Em cima de um julgamento ou de um achismo, você decide em cima de uma decisão na vida de uma pessoa com deficiência. Isso é capacitismo. Né? É algo simples que está no nosso dia e que é capacitismo. O anticapacitismo aplica em reconhecer e desafiar suposições prejudiciais sobre a capacidade das pessoas com deficiência. No empreendedorismo, isso significa criar um ambiente que valoriza as habilidades individuais, as habilidades da pessoa,
as competências técnicas e comportamentais e não a limitação. E não julgar a minha cadeira como, é uma pessoa com deficiência, né? Não vai conseguir. Ali, você já está falando que eu sou incapaz, né? E eu não sou incapaz. E eu trago algumas dicas e cuidados que a gente tem que ter para o nosso dia a dia. Assim, tem várias, mas algumas aqui bem importantes, né? Que a gente ouve no dia a dia, brincadeiras, né? Coisas que, às vezes, a gente não sabe. Eu não sabia até os meus 19 anos, que foi quando eu fiquei deficiente, né? E eu aprendi o que é capacitismo. Eu aprendi porque eu vivencio, mas para quem não sabe, às vezes soltar uma brincadeira ali no local de trabalho e o teu colega tem uma deficiência, vai ficar algo bem chato. Às vezes, até você pode deixar aquela pessoa tão frustrada dela não querer mais voltar ao trabalho, dela se isolar. Então, assim, tem aqui algumas frases que vêm no nosso dia a dia, né? Algumas pérolas, que é: que mancada. Troque a frase, né? Que vacilo, porque que mancada é capacitismo. É capacitismo com uma pessoa que manca, né? Ela é uma pessoa incapaz. Não, ela é uma pessoa com deficiência, né? Então, assim, tem várias piadinhas que a gente ouve no dia a dia, a João sem braço e outras mais, né? Então, assim, aí você vai falar assim, mas, Nagi, eu não tenho como nunca, sabe? Saiu. Ok, peça desculpa. Opa, né? Eu errei, né? Então, eu vou corrigir. Não tem problema, a gente não nasce sabendo. Eu aprendi o que é capacitismo aos 19 anos, quando eu fiquei deficiente. Foi ali que eu aprendi. E aprendi mais que capacitismo é algo que é como se fosse uma regra, né? E aí é aquela coisa... Eu sempre me perguntei, mas que regra é essa? O que rege essa regra? A sociedade. Nada mais, nada menos que a nossa própria sociedade. E aí, claro, a gente tem aí um histórico, né, da pessoa com deficiência ser sacrificada, ser sempre vista como uma pessoa incapaz, mas eu falo, já deu. Já deu, nós já estamos no momento, assim, nós temos aí pessoas muito influentes com deficiência, né? E eu falo mais, eu não escolhi ser deficiente. Eu fiquei deficiente com 19 anos, né? Eu não foi acidente de carro, não foi um tiro. Eu acordei com uma patologia e que eu fui tratar e eu fiquei deficiente, né? E a partir daquele momento eu tive que reaprender a viver a vida de outra forma. E aí imagina você, aí você sai no primeiro dia da tua casa, a primeira coisa que você encontra é uma pessoa que acaba com o teu dia. E que ela fala assim, nossa, mas coitada, né? Coitada. E aí você volta para casa assim e você fala assim, gente do céu, eu não tenho que sair. Né? Ou então, você está com seu marido e fala assim, fala para o meu marido, parabéns. Nossa, parabéns, que Deus te abençoe, porque ele está fazendo um favor para mim, né? E não está fazendo um favor para mim. Então, assim, são coisas que do nosso dia a dia, e claro, a pessoa não fez para ofender, mas tomar o cuidado e para não fazer novamente é muito importante. Daí, o meu marido, ele até brinca, ele fala assim, parabéns, porque é ela que manda em tudo, ela que faz tudo, eu sou as pernas dela, ele fala, né? Então, assim, mas é muito importante a gente ter muito cuidado. Capacitismo, ele vem de várias formas, ele vem na expressão, ele vem no olhar. A pessoa olha e fala assim, nossa, o que você está fazendo aqui? Né? Eu já tive, até aproveitando aqui, porque tem vários exemplos, gente, mas eu lembro de alguns, assim, que me marcaram, né? Eu já fui uma empresa para uma reunião, e chegando nessa reunião, a consultora de RH, ela perguntou, é só você? Eu falei, sim, sou eu. Sou eu? Né? Então, e são coisas que assustam, né? Mas, como eu sempre falo, para mim, o desafio é mais uma oportunidade. Eu sou movida por desafios, mas nem todo mundo é assim. Eu tenho a minha deficiência, algo muito bem resolvido, mas tem pessoas que aquilo ali está recente, né?
e que, de forma inconsciente, o outro faz com que aquela pessoa se isole cada vez mais. Cada atitude capacitista, a gente está excluindo 24 milhões de pessoas. Então, é muito importante que esse assunto aí sirva muito de reflexão para todas as pessoas que vão ter a oportunidade de assistir esse vídeo. Puxando um pouco da sua experiência agora na parte empreendedora, como uma pessoa com deficiência pode empreender projetando seu negócio para diversidade e inclusão? Primeira coisa, estudar como qualquer outra pessoa, né? Qualquer pessoa que quer empreender, ela vai estudar, ela vai procurar se informar, né? E sendo uma pessoa com deficiência, estudar ainda mais sobre as outras deficiências, para não excluir, né? Que eu falo assim, eu também sou ser humano, eu posso errar, mas eu tenho que sempre voltar atrás e procurar pensar num negócio olhando para a diversidade de forma ampla, olhando para as pessoas com deficiência de forma ampla, não pensando só em mim, né? E buscar orientação de organizações de apoio, construir redes de suporte, conhecer seus direitos legais, isso é muito importante, né? Eu tenho o mesmo direito que uma pessoa que não tem deficiência. Utilizar tecnologias acessíveis para impulsionar o negócio. E a dica que eu deixo, assim, mais uma vez, que é o que a gente mais se depara, que são com as barreiras atitudinais, com o preconceito. Não desista, né? Quando se deparar com barreiras atitudinais, vá em frente em busca dos seus objetivos. Use aquilo ali como uma arma para você crescer e dar a volta por cima, né? Estude, se prepare para entregar o seu melhor, né? Porque eu costumo sempre dizer que ainda tem algo que é muito mais desafiador, que é assim, se ela é deficiente, eu quero ver se ela consegue mesmo. E aí eu tenho que fazer melhor de quem não é deficiente. Então, assim, dê o seu melhor, né, projetando um negócio para pessoas diversas, pensando em diversidade de forma ampla, não só olhando para as pessoas com deficiência, pensando que pessoas, todas elas são diferentes, né? Para que você tenha sucesso no seu negócio. Muito bom, Nadi. Você já trouxe aí diversas dicas pra gente e te deixo esse espaço para complementar, né? Você deixaria alguma mensagem adicional para alguma pessoa com deficiência que está nos assistindo nesse momento e que queira empreender ou já está empreendendo? Procure conexões com pessoas com deficiência, não só com pessoas com deficiência, né? Que senão aí é exclusão. Mas para que você tenha conhecimento da causa, conhecimento de mercado. Eu sempre falo, né? Não adianta você, vou empreender, acordei e quero amanhã empreender. Não, estude, procure, faça conexões com pessoas influentes, né? Procure se apropriar, procure estudar. Porque lá na frente você vai ser desafiado com relação a isso. Você vai ser cobrado. E vai ser cobrado em dobro porque você é deficiente. Então, assim, estude, procure contribuir com a acessibilidade também. E também eu falo que é responsabilidade da pessoa com deficiência cobrar, né, das autoridades acessibilidade arquitetônica e digital. Pensar que somos 24 mil pessoas, 24 milhões de pessoas, né? É igual, eu vou falar agora em nome da minha sócia, que não está aqui, mas ela fala assim, que a partir do momento que ela passou a conviver comigo, quando ela vai em algum lugar, a primeira coisa que ela fala assim, Nádia, aqui tem rampa, vem, é legal. Ou então ela viaja e fala assim, não vai visitar tal estado, não vai em tal lugar. Então, assim, até quando? Né? Até quando a gente precisa viver falando assim, ali eu não vou porque eu não tenho um banheiro acessível, ali eu não vou porque eu não tenho uma rampa, ali eu não vou porque eu não tenho um intérprete. Né? Então, eu acho que é muito importante. E a principal dica, não desista. Agora, estamos chegando ao fim, eu quero agradecer a sua presença, mas antes da gente se despedir, né,
Agradecer a todos vocês que participaram da nossa videocast de hoje, da nossa conversa. Agradecer ao Andy, que participou do primeiro bloco também, a Nath. Né? Agradecer a parceria com a Emiliana também, muito obrigado. E vou deixar alguns recados também. Gostaria também de celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que foi no domingo agora. Então deixar essa data registrada aqui no nosso videocast. Hoje, no dia 5 de dezembro, é o Dia da Acessibilidade. Também deixar registrado aqui no videocast. E toda vez que vocês quiserem assistir, se informar, vai estar salvo o link na bio, tá? Vocês só entrarem nas nossas redes sociais, vai estar lá. E eu quero agradecer a Emiliana novamente e deixar os seus agradecimentos. Obrigada, Marco. Obrigada, Nádia. Muito bom compartilhar desses conhecimentos com você. Nós já chegamos, então, aqui ao final do nosso videocast, mas nós não queremos encerrar esse assunto por aqui. Então, já vou aproveitar também para convidar o pessoal a seguir aí, aprofundando esses conhecimentos, através de um link que a gente vai deixar no nosso chat, que é para participar de uma trilha. Essa trilha se chama Parada Obrigatória. Então, vamos lá, né? Vamos parar realmente e participar. É uma trilha de diversidade na Universidade Corporativa do Sebrae Nacional. Ela é uma trilha breve, vocês vão encontrar alguns vídeos ali, né? Não só sobre o tema pessoas com deficiência, mas outros pilares também, incluindo LGBTQIAPN+, étnico-racial, equidade de gênero, enfim, dá uma conferida, cliquem aí no link e já comecem a aprofundar esses conhecimentos aí. E mais uma vez agradecer a disponibilidade aqui da Nádia, também ao Andy, né, como o Marco mencionou, esteve com a gente aqui no primeiro bloco, agradecer também ao Marco aí pela parceria e até uma próxima, pessoal.